Você sabia que tudo à sua volta é formado por minúsculas partículas? Descubra como matéria, corpo, objeto, substância e partícula fazem parte da química e do mundo hoje em dia. Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje vamos falar sobre os conceitos básicos da química. A história da química é marcada por descobertas incríveis sobre a natureza das substâncias e as partículas que as compõem. Desde os tempos antigos até as descobertas modernas, os cientistas têm se dedicado a entender a complexidade das substâncias e a natureza das minúsculas partículas que formam o mundo ao nosso redor. Nas civilizações antigas, como a egípcia e a grega, os alquimistas buscavam encontrar a pedra filosofal, uma substância mítica capaz de transformar metais comuns em ouro. Embora essas buscas tenham sido motivadas por objetos mitológicos e espirituais, elas plantaram uma semente para a investigação científica das substâncias e das partículas que compõem a matéria. No início do século XVII, a alquimia começou a se transformar na química moderna. Robert Boyle, em suas experiências com gases, estabeleceu a relação entre pressão e volume, lançando as bases da teoria cinética das partículas. No início do século XVIII, Antoine Lavoisier, conhecido como o pai da química moderna, demonstrou que matéria não é criada nem destruída, apenas transformada. Elaborou a lei da conservação de massa. Essa descoberta foi fundamental para abrir caminhos para a compreensão mais profunda das substâncias e das partículas que as constituem. Já no início do século XIX, John Dalton propôs a teoria atômica, sugerindo que a matéria é composta por átomos indivisíveis. Posteriormente, com a descoberta dos elétrons por Thomson e a identificação do núcleo atômico por Rutherford, a estrutura atômica começou a se desvendar. O modelo de Bohr descrevia elétrons orbitando no núcleo em órbitas definidas. Foi um marco crucial no entendimento das partículas subatômicas e a sua relação com as suas substâncias. A gente vai ter um vídeo explicando todo esse histórico em uma outra aula aqui do canal. Hoje em dia, sabemos que as substâncias são formadas por partículas subatômicas, incluindo prótons, nêutrons e elétrons. Os átomos que compõem os elementos químicos combinam-se para formar moléculas e íons. Cada substância tem sua própria composição específica de partículas, determinando as propriedades únicas. Por exemplo, a água, H2O, é uma substância composta por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Quando os dois átomos de hidrogênio se ligam a um átomo de oxigênio, por meio de ligações covalentes, elas formam uma molécula de água. Esta simples estrutura molecular é a base para muitas propriedades únicas da água, incluindo sua alta capacidade de dissolver substâncias. Outro exemplo notável é o sal de cozinha, NaCl. Essa substância é formada pela ligação iônica entre íons de sódio, Na+, e íons de cloro, Cl-. Cada cristal de sal contém uma grande quantidade de íons dispostos em uma estrutura tridimensional, demonstrando como as partículas minúsculas se unem para formar substâncias sólidas com padrões bem definidos. Na química moderna, a relação entre matéria, corpo e objeto são ainda mais complexas e fascinantes. As substâncias formadas por átomos e moléculas específicas combinam-se para criar uma variedade infinita de corpos que, por sua vez, podem ser organizados em formas de objetos. Considere um objeto do cotidiano, como o smartphone. Ele contém várias substâncias, incluindo metal, plástico, vidro, cada uma com uma propriedade única. A habilidade de projetar objetos com base na compreensão precisa das propriedades das substâncias é fundamental para a engenharia de materiais e a inovação tecnológica. O conceito de corpo na química refere-se a uma quantidade específica de matéria que tem limites bem definidos. No século XVII, Robert Boyle e seus contemporâneos começaram a investigar gases e descobriram que a pressão e o volume dos gases estão relacionados. Eu comentei isso lá no começo. Essa descoberta foi muito importante para entender o limite do corpo da matéria, uma realização fundamental para a química experimental. Quando múltiplos corpos de matéria são organizados de matéria específica e visível, eles formam objetos. Um objeto é uma entidade palpável, como o smartphone que eu comentei, ou uma xícara, um livro, um carro. Ele é composto por várias substâncias diferentes. A habilidade de criar e manipular objetos é um marco essencial na evolução da tecnologia humana. Por exemplo, com a Revolução Industrial, a gente testemunhou a produção em massa de objetos, transformando a sociedade e a nossa relação com a matéria. Mas isso é um assunto para um outro momento. E aí, gostou da aula? Acesse o nosso canal para ver outras aulas de Química. Toda semana tem uma.